O incêndio e o desabamento num prédio ocupado por sem-teto no centro de São Paulo marcou essa terça-feira, 1º de maio, de forma trágica. O edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu, pegou fogo ainda pela madrugada e desabou, destruindo o lar de mais de 150 famílias que viviam ali. Como sempre, os governos e a imprensa utilizaram esse caso para inverter os papéis, né? Para criminalizar os movimentos sociais e para fazer com que as vítimas se tornem os culpados do que aconteceu, onde na verdade a culpa são deles mesmos. O Dória, ex-prefeito de São Paulo e hoje pré-candidato a presidente da República, foi ainda mais longe e disse que o prédio tinha sido invadido por uma facção criminosa. Só para lembrar que a administração Dória é investigada por cobrança de propina na área de iluminação pública, sem contar o terreno de 400 metros quadrados que o prefeito Playboy Dória ocupou irregularmente e teve que devolver à justiça. Até o Temer, como vocês podem ver aí nas imagens, foi tentar se aproveitar da situação e foi expulso do local pelos próprios moradores e teve que sair às pressas porque senão ia ser linchado lá. O prédio em questão era da União. Essa nunca fez nada para resolver o drama das famílias que viviam ali. Agora, como se não bastasse toda a tragédia, a prefeitura ainda anuncia uma ofensiva contra as demais ocupações naquela região, utilizando, é claro, a segurança como pretexto das ocupações, mas a gente já sabe o que vai realmente acontecer. A verdade é que mais de 3 milhões de pais e mães de família precisam todos os meses decidir entre pagar o aluguel ou sustentar os filhos. Essa não é uma decisão nem um pouco fácil. Essa realidade é uma realidade cruel de todo trabalhador e trabalhadora que não tem sua casa própria no Brasil. A luta por moradia é uma luta completamente necessária e extremamente legítima. Em toda a cidade existem vários movimentos sociais que lutam por essa causa. E é claro que a gente tem que saber separar os movimentos sérios dos movimentos que usam isso apenas para se beneficiar, para beneficiar os seus organizadores, os seus dirigentes, enfim, de beneficiar apenas as pessoas que estão na direção desses movimentos. E isso não são todos os movimentos que são assim. Mas pilantras existem em toda parte. Aliás, eu tenho certeza que tem mais pilantra por metro quadrado no Congresso Nacional do que nos movimentos sociais. Teve gente por aí dizendo que a ocupação é do MTST. Na verdade, essa ocupação não é do MTST. Essa ocupação é de um movimento pouco conhecido, inclusive entre os movimentos sociais, que é o movimento MLSM, Movimento de Luta Social por Moradia. É um movimento pequeno, mas que tem cerca de 7 ocupações ali pelo centro de São Paulo. Esse movimento em específico é um movimento que organizava aquilo ali, né? Então muita gente saiu dizendo que era o MTST, que o MTST cobrava aluguéis dos moradores que viviam ali e tal, e isso não é verdade. Foi vinculado por alguns portais de notícias que a causa do incêndio foi por causa de uma tomada que estava com vários dispositivos ligados nela e acabou dando um curto-circuito e iniciou o incêndio. Mas antes disso, várias informações foram dadas, né? A primeira que tinha sido uma briga de casal, outra que tinha sido... Enfim, várias coisas foram ditas, mas na realidade a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Seja um acidente ou seja provocado por uma forma criminosa, como misteriosamente acontece em vários locais onde tem especulação imobiliária, a culpa disso não são dos moradores, e sim dos governos, que não fizeram nada para resolver o problema daquelas famílias durante todo esse período. É um crime que existam mais imóveis vazios do que gente sem lugar para morar. É um crime que não existam políticas habitacionais dignas que tratem a moradia como um direito. É um crime que a moradia seja tratada como algo que só quem tem condições de comprar possa ter. É um crime que a moradia seja tratada como mercadoria para quem tem dinheiro comprar. Os governos negam o direito à moradia a várias famílias
e expulsam cada vez mais famílias para as periferias das grandes cidades. Segundo a própria prefeitura, São Paulo tem um déficit habitacional de mais de 1,2 milhões de moradias, contando as pessoas que não têm casa e as que moram em situações precárias. A Secretaria de Habitação diz que com a verba atual para a construção de moradias levaria 120 anos para resolver esse problema, ao mesmo tempo que sobram imóveis vazios pela cidade. Segundo a Fundação João Pinheiro, o Brasil tem um déficit de 6,3 milhões de moradias. Por outro lado, há 7,9 milhões de imóveis vagos. O programa Minha Casa Minha Vida não resolveu esse problema, que até cresceu durante esse período dos governos petistas. Esse programa que foi o carro-chefe do governo petista durante todo o período. Na realidade, apenas transferiu mais dinheiro para as empreiteiras. O drama das famílias sem moradia é uma das expressões mais bárbaras da crise que vivemos e da guerra contra os pobres. Por um lado, há milhões de pessoas que moram nas ruas e em situações precárias, outras tantas com medo de se ver no olho da rua por causa do desemprego e os altos aluguéis, ou vivendo em ocupações sob o medo constante das cada vez mais frequentes reintegrações de posse ou remoções ilegais. De outro lado, há uma pequena parcela que está lucrando com isso.